Olá pessoal, bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Eu não me arrumei pra fazer esse vídeo, mas é do jeito que eu tô. Eu queria ver uma questão com vocês, porque eu sei que muita gente fala que é pecador, mas aquela pessoa que nasceu de novo realmente é um pecador? Porque há uma diferença, né? É lá em João capítulo 1, fala assim, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Então, quando a gente vê isso, a gente pode até falar assim que a gente é um pecador, né? Porque a palavra está falando. Se dissermos que não temos pecados, nos enganamos. E a verdade não está em nós. 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, falando aqui, tipo assim, ele fala assim, a palavra fala, se nós dissemos que não temos pecado, nós somos mentirosos, né? Aí depois fala, se pecarmos, então tem uma condição. Não é sempre que nós vamos pecar, é se pecarmos. Aí, João capítulo 2 fala, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, então quer dizer, se você pecar, porque você não é um pecador, porque é uma diferença. Porque assim, se você, que nasceu de novo, é cristão e fala que você é um pecador, então você está anulando o que Jesus fez. O que Jesus fez na cruz? Morreu pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades, ele já levou. Então quando a gente nasce de novo, porque Jesus, né, morreu, ressuscitou, nasceu de novo. Foi a primeira pessoa, né, que ressuscitou no corpo ressurreto. Então nós, quando nós nascemos de novo, porque porque tem muita gente que fala assim, acho que em outras religiões, né? Que nascer de novo é nascer em outro corpo, mas não é isso. Lá, acho que Mateus fala, Nicodemos, né? Quando Jesus fala que é necessário nascer de novo, aí Nicodemos pergunta, questiona Jesus, mas como nós vamos nascer de novo? Nós vamos entrar na barriga da nossa mãe? Mas não é isso que Jesus fala, nascer do Espírito. Então, nosso Espírito é recriado quando a gente aceita Jesus, quando nós confessamos Jesus como nosso suficiente Salvador. Nós nascemos de novo na família dele, nosso espírito é recriado. Então, quando nosso espírito é recriado na família de Jesus, nós não pecamos mais, porque ele já levou. Claro que a gente está no nosso corpo, nós estamos no mundo e somos sujeitos a isso, mas a gente não tipo, acorda, tipo, eita, hoje eu vou roubar. E para as pessoas, né, que fazem isso, tudo bem. Eu vou matar, tipo, planejo o mal. E isso está pecando, é um pecador. Porque lá no rema eu aprendi, você sabe o que é o rema, né? Se você não sabe, procure saber e faça um rema. Que fala assim, você, dona de casa, sabe costurar a roupa do seu marido, do seu filho, descosturou, você sabe dar um pontinho? Eu sei dar um pontinho, né? Mas porque eu sei dar um ponto, não é porque eu sou costureira, não. Costureira é aquela que vive costurando. Então ela é uma profissão, costureira. Eu sei dar uns pontinhos, mas eu não sou costureira. Da mesma forma, quem vive pecando é um pecador. Eu posso pecar, porque como eu já falei, né, a gente tá no mundo. Eu posso pecar. Mas eu não vivo fazendo isso, porque o Espírito Santo vive em mim. Ele me sinaliza, né? Que o Espírito Santo é o próprio Deus, né? Já dentro de nós, quando a gente passa pela nossa cabeça de fazer alguma coisa errada, ele vai nos sinalizar. E a gente não vai fazer. Amém? E lá em João 3:7 fala: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, se nós somos da família de Jesus, nós somos justos. Somos justificados. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. É a palavra que diz, né? Pode procurar lá. Primeira carta de João, capítulo 3. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo.
Então, ó, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Quem vive na prática do pecado é o pecador. E aqui fala que é filho do diabo. Então, a gente não vive na prática, né? A gente não faz isso. A gente não faz isso sempre, todo dia, pensando nisso. Então, vou fazer um pecadinho hoje. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ó. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele, em Jesus, é a divina em nós, né? A divina semente. A divina semente é o Senhor. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, irmãos, a Bíblia fala que nós não somos pecadores, tá certo? Então, você que é cristão, que fala assim, ai, nós somos pecadores e tal. Nós não somos pecadores, viu? A Bíblia fala, a palavra fala. Se você está falando isso, você está anulando o que Jesus fez. Amém?